Quero dar uma saudação aí para o Lucas Lira, ao Adriano Severo, a Nalva Costa. A Hora do Voto acabou de chegar, o Edu já está por aqui, o Raoni também está por aqui. Deixa eu já aceitar o Edu, que vai entrar aqui na nossa live. Entrar ao vivo em poucos segundos aqui na live. Uma boa noite também ao Cláudio Viana, que também está por aqui. E boa noite ao Edu, que acabou de entrar na nossa sala aqui. Boa noite, Israel. Como é que você está, meu amigo? Tudo bem, graças a Deus. E você? Também. Maravilha. Na correria, né? Na correria, correria boa. Correria boa, né? Tá em Curitiba agora, não é isso? Friozinho de Curitiba e você no calor de Pernambuco? No calorzinho de Pernambuco. Ô Israel, primeiro, boa noite. Eu quero agradecer o convite que você me fez. Eu estou assim, muito feliz, sabe, de ter essa oportunidade. Aproveitar e mandar um abraço para todo o pessoal que já está chegando aqui no nosso chat, né? Quem é que está aqui? Já se cumprimentou alguns: o Lucas Lira, Adriano, Afrânio, Raoni, Cláudio Viana, Beto, Thiago, Douglas Oliveira, Francinei Borges. Gente, muito obrigado pela presença de vocês. E, ô Israel, não é fazer média não, mas eu estou muito feliz, cara. Estou muito feliz de poder estar fazendo essa, não é uma colaboração, mas é uma união de forças. Isso. Num mercado cada vez mais crescente, né, Israel? Exatamente. E assim, um mercado que tem espaço para todo mundo e tem espaço para essa colaboração, essa parceria, né? A gente tem feito, Edu, muita live com outros profissionais do marketing político. Acho que a gente vem fazendo live praticamente toda semana desde o mês de junho. E é muita gente boa, muita gente legal, e a gente consegue enxergar os espaços onde a gente trabalha juntos. Exato. Então, isso é muito legal. E, ao mesmo tempo, a gente está aqui trocando informações para quem está chegando agora no mercado e para quem também vai se candidatar no próximo ano, né? Não é isso, Edu? Exatamente. O Israel, você falou uma coisa importante. Em algumas áreas, talvez na maioria das áreas profissionais, existe uma concorrência muito forte, onde um não quer ajudar o outro, né? Dá a impressão que, nossa, se eu ajudar o Israel, eu perco o cliente para ele, o Israel, eu não posso ajudar o Edu porque eu perco o cliente para ele. Mas na nossa área está acontecendo uma coisa interessante, que é aquilo assim, de eu ter certeza que eu sou melhor em muitas coisas que o Israel, e ter certeza que o Israel é muito melhor do que eu num monte de coisa. Então, nessa troca, eu aprendo muito com o Israel tenta aprender alguma coisa comigo, e é nessa troca de informação que é produzida uma riqueza muito grande de conhecimento, e que é o que a gente vai compartilhar com os nossos amigos que estão chegando aí, né? Maravilha, Edu. E também quero agradecer muito você ter aceito aí o nosso convite para estar nessa live do CT com a gente, falando sobre o que é que todo candidato deveria estar fazendo agora, nesse momento, para ser eleito daqui a menos de um ano, né? Lá em outubro de 2024. Mas deixa eu apresentar Edu rapidamente. Edu, ele é consultor político credenciado pela Associação Brasileira de Consultores Políticos, a ABCOP. Ele é graduado em processos gerenciais com MBA em oratória e inteligência emocional. Tem mais de 30 anos de experiência em campanhas e em construção de imagem de políticos. Edu, nesses 30 anos de carreira aí no marketing político, mais de 30 anos, como é que você entende aí, a gente faltando menos de um ano, o que é que todo candidato deveria estar fazendo agora para ser eleito na próxima eleição? Israel, é um outro fenômeno que eu estou vendo assim, com muita alegria também que está acontecendo, que algumas campanhas atrás, os pré-candidatos deixavam para frente, lembra disso? Isso. Deixava para o ano da campanha, alguns deixavam para assim, há poucos meses antes da campanha, alguns começavam a se preocupar um mês antes da convenção. Agora não. O que eu estou percebendo, as pessoas despertando para essa necessidade de antecipar. Então é o seguinte, Israel, pré-campanha. Estamos num período de pré-campanha eleitoral. Campanha eleitoral, lógico, todos nós sabemos o que é. Eu acho que é importante, então, agora a gente entender a importância do prefixo pré. O que significa o prefixo pré? Significa antecedência, antecipação, preparação. E o que é antecedência e antecipação? É a gente adiantar tudo que a gente pode adiantar. Não deixar nada para depois. O que a gente puder antecipar, façamos agora.
Eu costumo dizer, Israel, e não só para a política, isso serve para a vida pessoal, para a vida profissional, independente da área da pessoa, é muito importante a gente começar bem. Porque você começar certo aumenta demais a probabilidade de terminar certo. Né? Começar certo, começar bem. Se você não precisa começar grande, porque você vai crescer durante o caminho. Né? Você não precisa crescer grande, você não precisa crescer forte, É um porque você vai se processo, fortalecer. né? É um processo, mas é importante começar bem. Como é que eu vou começar? Então vamos lá, respondendo a sua pergunta. Pré-campanha, época de preparação. E para facilitar, para a gente se lembrar sempre do que eu preciso fazer, então, nesse período de preparação, de antecedência. Eu batizei de 5 P's. Os 5 P's são preparação das habilidades que você precisa ter, e precisa treinar muito agora para quando chegar na época da campanha você estar voando nessas habilidades, que nós vamos conversar daqui a pouco. O segundo P são o P das propostas, que isso é fundamental e muita gente tem dificuldade de como definir e elaborar as melhores propostas. O terceiro P é presença digital. Então é assim, gente, rede social sozinha não elege ninguém. Mas com uma rede social fraca, você terá uma dificuldade maior para conseguir ter êxito no seu projeto político. O quarto P é preparar a sua história. Isso é fundamental, porque a única campanha que terá você é na sua campanha. Isso. E nenhuma outra campanha nós teremos você. Então, preparação da história. Vamos conversar sobre isso também. E o quinto P é preparar as suas respostas. E eu vou explicar por que preparar suas respostas. Ismael, eu vou falando de cada um dos P's. E toda vez que você quiser me interromper, você, por favor, você fala, Edu, volta Maravilha. naquilo. Não entendi, quero saber de outra coisa. Se você vê que eu estou olhando um pouquinho aqui para baixo, é porque eu estou anotando tudo, tá? Eu estou fazendo as anotações aqui para. Mandar um abraço Mas eu estou prestando muito atenção aqui no que você está mandar um falando. abraço para um outro amigo meu aqui, também um publicitário gigante, Marcelo Marques, que acabou de entrar. Um abraço, Marcelo. Então é o seguinte, vamos começar pelo primeiro P, preparação das suas habilidades. Quais são as habilidades, Israel, que eu considero fundamentais para o pré-candidato se preparar nesse momento? A primeira habilidade, oratória. Agora, quando eu digo oratória, não é você aprender a falar bonito, porque isso já ficou no passado. Houve uma época mesmo, e nesses meus 30 e tantos anos aí de campanha, eu vivi essa época, que era o quê? Aquele candidato, o Israel, você deve se lembrar, que subia no palanque. As pessoas não entendiam o que o candidato falou, mas batia a palma porque achou muito bonito. Ele falava palavras difíceis e tal. Então, hoje, oratória, a boa oratória não é mais você falar bonito. Hoje, a comunicação eficaz é você falar e o outro entender. Simples assim, eu falo, mas eu tenho muito cliente que eu atendo e falo assim, Edu, mas eu tenho vergonha porque eu falo errado. Tem muitas palavras que eu falo errado. Ou assim, eu tive uma infância mais simples, uma infância mais modesta, eu não tive a oportunidade de ter um estudo formal, né, muito bom. Eu falo, não tem importância. Entenda uma coisa, você fala algumas palavras erradas. Isso não significa que você fala errado. Desde que as pessoas entendam exatamente a verdade e o poder que você tem atrás dessa mensagem que você está passando. Oratória. E oratória por quê? Porque eu conheço muitos candidatos, Israel, você deve conhecer também, que têm boas ideias, excelentes propostas, têm mensagens muito boas, mas não consegue se expressar. Chega na hora de contar a proposta, se enrola tanto, cara, se enrola de um jeito que ele não sabe mais terminar. Ele fica lá meia hora explicando uma coisa e o pessoal está ouvindo, já está cansado. As pessoas até acharam bacana a proposta, mas elas não. Cara cansado demais, não querem continuar ouvindo. Então vamos treinar muito a oratória. Procure aí na sua cidade, na sua região, procure online. Nós temos vários cursos bons de oratória. Eu tenho um curso de oratória também, Israel. Maravilha. É só entrar no Hotmart e procurar lá discursos poderosos. Você vai ter lá o meu curso. Mas procure. Tem que se orientar. Procure saber o que é que você não deve fazer no seu discurso. Que tipo de gesto você deve evitar. Houve um tempo também, Israel, que as pessoas achavam não, e isso era verdade, que a palavra era o que mais tinha importância no discurso do candidato.
Quanto mais palavras bonitas, rebuscadas ele usava, mais as pessoas achavam que aquele orador era um cara inteligente. Deixa eu contar uma passagem aqui. É, dizem que é real, outros dizem que é lenda. Mas todo mundo sabe que Rui Barbosa, além de ser uma das pessoas mais inteligentes do Brasil, era um orador assim de primeiríssima qualidade. Rui Barbosa, quando pegava o microfone para fazer o discurso dele, não tinha um que não aplaudia de pé. Só que a maioria não entendia o que ele falava, Israel. De tão bonito e rebuscado que era o vocabulário dele. Então, assim, reza a lenda que o Rui Barbosa criava galinha no quintal da casa dele. E naquela época as pessoas dormiam muito cedo, né? 8 horas da noite, 8h30, já todo mundo ia dormir. E tá lá o Rui Barbosa, já com o pijaminha dele, ele começa a ouvir lá no quintal aquela barulheira, cara, no galinheiro. O Rui Barbosa pensou assim: tem ladrão roubando minhas galinhas. Eu vou lá e vou pegar o cara com a boca na botija. Ele abriu a porta da cozinha e realmente ele pegou um ladrão com 2 galinhas debaixo do braço. E aí começa o Rui Barbosa a fazer o discurso dele, né? Nobre, impoluto cidadão que nesse momento... E começou a falar, cara, ele fez um discurso bonito. Depois de meia hora de discurso, o ladrão olha para ele e fala assim: doutor, mas é para eu levar ou é para eu deixar as galinhas? Quer dizer, o discurso é muito bonito, porque o discurso na época ele era baseado na palavra, sabe? Na beleza da palavra, no eruditismo da palavra, né? Hoje não, hoje não. Hoje as coisas inverteram. Muitas pesquisas indicam que é mais ou menos esses números, sabe? Que existe um pouco de diferença dependendo da metodologia. 7% só, 7% só do nosso discurso está baseado na palavra. 7% só, Israel. Por isso que eu falo para alguns clientes meus: não importa se você fala bicicleta, não importa. Você está falando uma palavra errada. 7% só do poder do seu discurso está na palavra. Cerca de 36%, 38% está na voz. Ah, mas é voz bonita? Não, não é voz bonita. É ritmo que você dá na voz, a entonação que você dá na voz, as pausas que você dá. Quando você fala mais rápido, quando você fala mais devagar, quando você fala mais alto, quando você fala mais baixinho. Tudo isso envolve a pessoa que está ouvindo. O restante, dá uns 50, 50 e tantos por cento aí para fechar os 100%, é a linguagem não verbal, que é o que você faz com a mão, é o seu olhar, é a sua movimentação, é a sua postura. Porque não adianta você falar uma coisa muito positiva com a cabeça meio para baixo. Quer dizer, você tem uma postura de perdedor e está querendo passar uma mensagem positiva, né, de otimismo e de esperança. Então, assim, 7%, em torno de 7% a palavra, 30 e tantos por cento a entonação da voz, o ritmo, e o restante lá, a linguagem não verbal. Então, tem muito curso bom que ensina isso. E você aprende, então eu já sei. Quer dizer que eu posso até falar uma palavra errada, mas se eu usar a entonação de voz adequada, se eu usar o ritmo da minha voz de forma adequada, se eu tiver uma postura condizente para reforçar aquilo que eu estou falando, pum, está feita a mágica. Então as pessoas vão entender. É só isso? Não, não é só isso. A pessoa tem que treinar muito, Israel, e isso é um cuidado que eu tomo muito com os meus clientes, que é o seguinte: você tem uma proposta boa? Você tem uma mensagem boa que você quer passar? Você quer contar a sua história? Se contar alguma coisa, tenha sempre 2 versões. Uma versão curta, que você consegue contar de 30 segundos, no máximo 1 minuto. Sabe? Eu encontro com o Israel está indo para o banco. Eu encontro com o Israel e não posso perder aquela oportunidade de passar uma mensagem que eu quero. Só que eu não posso ficar falando meia hora, porque o Israel perde o horário do banco, o banco está fechado, eu perco o voto dele e ainda fica muito bravo comigo. Então, nesse momento que eu percebo pressa nesse meu eleitor, eu tenho que usar aquela minha versão reduzida de 30 segundos ou no máximo 1 minuto. Então, isso é treino, né? Treino, isso é muita técnica de oratória. E tem uma versão estendida, de até uns 3 minutos, que você pode usar quando você tem mais tempo. Numa reunião, numa visita, num evento. Outra coisa importantíssima. Muita gente acha, Israel, que falar bem, que ter um bom discurso, é ter nascido com esse dom. E não tem nada a ver. Sabe? Ah, não, o Israel nasceu com o dom da palavra. Ah, o Israel nasceu, não precisa nem treinar. O Israel abre a boca, ele faz o discurso dele. E a gente sabe que não é assim, né, Israel? Por trás disso, tem treino, tem técnica, tem prática. Eu costumo dizer o seguinte, Israel: tudo na vida da gente é treinável.
sabe? Eu quero Sim. ser um bom político, eu preciso treinar. Eu quero ser um bom empresário, eu preciso treinar. Eu quero correr na maratona no final do ano, eu preciso praticar. Então, tudo é praticável e treinável. Falar bem é uma dessas habilidades. Falar bem. Então, assim, não é uma coisa que cai do céu na cabeça de Israel e ele tem um discurso bacana. É técnica. Tudo é técnica. Então, procure aí um curso de oratória que ensine você a planejar a sua fala. E, Edmar, planejamento, de novo, até em discurso, em planejamento, tem. Qual a primeira coisa que eu tenho que pensar? Qual é o objetivo dessa minha fala? Porque se alguém me convidou a fazer um discurso ou uma palestra, tem um objetivo por trás disso. Então, primeiro, eu identifico o objetivo dessa minha fala. A partir disso, eu vou identificar qual que é o meu público-alvo. Do seu público-alvo são pessoas de 30 a 50 anos que... então, joia. A partir disso, eu consigo elaborar o conteúdo que eu vou entregar para essas pessoas. Porque aí, Israel, eu não estou entregando o conteúdo que eu acho que é importante. Eu estou entregando o conteúdo que eu sei que é relevante para aquele público que já estava esperando. Qual que é a segunda habilidade, Israel, que a gente tem que treinar pra caramba, cara? É agora a hora de treinar. E estou percebendo que tem muita gente um pouco displicente com relação a isso aí, que é rede social. Veja só, até uma ou duas campanhas atrás, ter rede social era diferencial, lembra? A gente falava assim, Lembro. olha, fulano de tal tem página no Facebook. A gente falou, nossa, cara, sério? Então vamos explorar isso aí. Hoje não. Hoje ter rede social não é mais diferencial. Por quê? Porque todo mundo tem uma rede social. Minha mãe tem 90 anos, vai fazer 91, ela tem Instagram, ela tem Facebook, né? Trabalha bastante no WhatsApp e entra no TikTok. Quer dizer, então, não é mais diferencial. Qual é o diferencial hoje na rede social? São vários, mas os principais. O primeiro, a pessoa tem que entender qual é o principal objetivo de uma rede social para um pré-candidato. Principal, que é a reputação, né? Que é a reputação, criar autoridade, ajudar a construir uma imagem forte, uma imagem positiva, uma imagem que possa impactar. Israel, olha, eu vou dizer uma coisa, um político que tem uma imagem boa, imagem forte, isso pode virar uma máquina de votos, cara. É uma máquina de votos essa imagem forte e positiva. E tem mais, hein? Quem já leu o livro O Príncipe de Maquiavel, é uma aula de estratégia, né, de política. Obrigatório, né? Para quem trabalha ou Obrigado. para quem se candidata, o príncipe é obrigatório. Exatamente. E tem uma passagem lá que o Maquiavel diz o seguinte: é, todo mundo, todo mundo está sujeito a sofrer conspiração, não é? Principalmente o político. Imagina só, o prefeito que está no cargo, tem um monte de gente que está fora, que queria entrar, que fica conspirando contra ele. O vereador que está no cargo, tem um monte de gente que está do lado de fora, conspirando para derrubar ele, para ocupar o lugar dele. E o Maquiavel diz o seguinte: uma das grandes proteções, uma das maiores proteções contra a conspiração é a imagem, é o prestígio que você tem. Quanto melhor, não é, veja só, não é popularidade, gente, é prestígio. Popularidade é uma coisa diferente. Quanto mais prestígio você tem, quanto mais forte, quanto mais consolidada, quanto mais positiva for a sua imagem, rapaz, mais você está vacinado contra a conspiração. Então, rede social hoje a pessoa tem que entender, ela tem que me ajudar a construir autoridade e reputação. Primeira coisa que ele tem que fazer, Israel, parar de postar conteúdo aleatório. O que é conteúdo aleatório? Aquele conteúdo que não agrega nada, que não vai colaborar em nada com a construção dessa imagem da pessoa. Vou dar um exemplo. Vamos supor que eu tenho no meu histórico aí defesa de animais. Né? A defesa de pets é uma coisa que está muito em alta. Vamos supor que eu tenho uma história nessa luta de defesa dos animais. Aí eu preciso usar minha rede social para construir ou consolidar essa minha reputação nessa área de defesa dos animais. Tudo o resto que eu postar que não me ajudar nisso é conteúdo aleatório. Muitas pessoas perguntam assim: Edu, você fala muito de conteúdo relevante. O que é, afinal de contas, conteúdo relevante? Conteúdo relevante é todo aquele conteúdo que vai ajudar você a construir a sua narrativa, a construir a sua reputação e autoridade. Tá, mas eu ainda está muito vago. Ok, então vamos lá. Algumas perguntas
que você deve fazer para você mesmo antes de você postar um conteúdo na sua rede social. Esse conteúdo é importante para esse meu eleitor? Esse conteúdo vai fazer a diferença na vida de alguém, ou desse eleitor, ou dessa pessoa que se interessa por essa mesma causa que eu defendo? Esse meu conteúdo vai chamar a atenção dessa pessoa que defende as mesmas questões, que se interessam pelas mesmas questões que eu? Sim. Se a resposta for sim para alguma dessas perguntas, pô, maravilha. Esse é um conteúdo relevante. Agora eu estou lá, comendo um churrasco, lá na casa do Israel, em Pernambuco. Aí eu olho assim para aquela foto bonitona lá, eu e Israel. Oxe. Aí eu penso assim, peraí, esse post aqui vai atrair a atenção desse meu eleitor que defende a questão dos animais? Não. Bom, essa fotografia com Israel, apesar de ser uma baita de uma fotografia bonita, isso aqui vai agregar na minha reputação ou na minha autoridade com relação a essa questão? Não. Então não é conteúdo relevante. Ah, mas Edu, peraí. Então quer dizer que esse tipo de conteúdo eu não posso mais postar na minha rede? Pode. Não no seu feed. Vai para os stories. Mete nos stories. Ali, rapaz, você pode postar isso aí, daqui 24 horas já sumiu, não é assim? Então, tudo que você acha que vai poluir, vai confundir o seu seguidor, o seu inscrito lá na rede social, joga nos stories. E nos stories isso faz um sucesso do caramba. Essa minha foto com Israel vai fazer muito mais sucesso lá nos stories do que no feed, né? Porque no feed não vai fazer sentido, ela vai ficar deslocada. Então, trabalha muito a rede social. Outra coisa que tem que entender na rede social. Rede social é experimento, Israel. A gente não seguiu os gurus de rede social, que falam assim. Um dia os gurus de rede social falaram assim, é o fim das hashtags. Né? Hashtag não adianta mais. Hashtag. Aí no outro dia é o seguinte, não, usa assim umas 5 hashtags para ver se... Não, melhor horário... Não, o que dá certo para mim não dá certo para Israel. Que dá certo para Israel, não dá certo, né, para o Ricardo, lá para o seu sócio. O que dá certo para o Ricardo não dá certo para um candidato, um cliente meu em Curitiba. Cada um é cada um. Então a gente tem que testar. Qual é o meu melhor horário? Meu melhor horário não é o melhor horário do Israel. Meu melhor horário é esse aqui. O Israel, quando começou essa história de hashtag, já não dava mais engajamento, hashtag derrubava o engajamento do post, eu comecei a fazer teste e descobri. Para mim, eu não estou dizendo que é uma regra, para mim, a hashtag fura minha bolha. E aí eu vou dar uma olhada. Vamos supor, tem um post lá que deu alcance de 1.800 contas. Quando eu coloco hashtag, dessas 1.800, 700, 800 contas são de não seguidores. E aí eu vou olhar lá embaixo, no insight está lá, que eles vieram todos através das hashtags. Acontece comigo também. Acontece? É experimento, né, Israel? Nossa, ficar experimentando, ficar testando horário, testando não sei o quê. Tem gente que pergunta assim também, com relação ao conteúdo. Edu, tem gente que fala para eu escrever pouquinho na rede social, que ninguém vai ler. E já tem gente que fala que eu tenho que escrever bastante. Isso. Testa. Para mim, hoje, funciona escrever bastante. Eu escrevo um monte, Israel. Um monte. Com a preocupação de, nesse texto grandão da legenda, tá embutido várias palavras-chave que eu preciso engajar. Várias. Então eu escolho lá, eu determino lá meia dúzia de palavras-chave e eu vou jogando elas ali. Vou jogando. Para mim funciona? Para mim funciona. Né? Eu já testei depois voltar para texto curtinho na legenda. Foi um pouquinho mais fraco. Então, assim, gente, rede social, experimenta. Vamos fazer teste. O que funciona para um pode não funcionar para outro. Né? Então, essas habilidades. E a terceira habilidade, Israel, que as pessoas têm dificuldade, é a tal da gravação de vídeo. Então, imagem. Não é? Israel, você deve ter vários clientes que são assim, são bons oradores, são bons de conversa, falam bem, se expressam bem. Ligou o celularzinho na frente. Travou. O cara vira um robozinho, né? Perde expressão, não consegue decorar o texto. Você fala, gente, estou desconhecendo esse cara aí. Gravação de vídeo. E você sabia, eu vou dar dois alertas só, né? Porque senão a gente não vai ter tempo. 2 coisas que prejudicam muito a pessoa gravar vídeo. 2. E são 2 besteiras, Israel. Mas são 2 besteiras muito fortes, cara. A primeira é a tal da vaidade. A pessoa tem que entender que está gravando o vídeo
para quem vai assistir e não para ela se admirar. Então tem gente que pela vaidade, ela vai ligar e fala assim, ah não, eu tô parecendo que hoje eu tô mais careca, Israel. O Israel olha lá e fala assim, pô, mas tem uns fiozão branco na minha barba nascendo aqui embaixo, né? Aí o outro fala assim, não, mas aí esse brinco não combinou com a blusa. E essa camisa aqui parece que tá meio... Então a vaidade vai impedindo que a pessoa se sinta natural, espontânea, que são as duas ferramentas mais importantes da gravação do vídeo. A naturalidade e a espontaneidade. O terceiro, que aí é o boom da mágica, que é o quê? Aí é o seu conteúdo. Se o seu conteúdo for relevante para quem está assistindo, essa pessoa não vai perceber que a barba do Israel está ficando branca, que eu estou ficando careca, que o brinco não combinou, que a minha voz está rouca, que a iluminação não está 100%, o áudio dá para ouvir, mas o cenário não está bacana. Se o conteúdo for importante, a pessoa que está assistindo não liga para isso. A segunda trava que impede a pessoa de gravar, logo de cara, é o tal do perfeccionismo. Ela não grava porque uma hora ela põe defeito no cenário, uma hora põe defeito na iluminação, uma hora põe defeito no cabelo, uma hora põe defeito na voz, uma hora põe defeito no texto, uma hora... E aí o que acontece? Grava de novo, grava de novo, grava de novo e nunca posta. E nunca posta porque sempre vai achar um defeito. E pior em Israel, você sabe muito bem disso. Em política, nós temos uma coisa importantíssima que se chama timing. É não perder o timing. Às vezes, uma resposta que você dá fora do timing, ela não resolve nada e às vezes piora a situação quando é dado fora do timing. Crise, você deu o melhor exemplo. Em época de crise, gestão de crise, você perdeu o timing, já era. Aí para recuperar, Nossa. Na verdade não dá para recuperar. Não dá. O prejuízo é muito grande. Então, e a mesma coisa, o perfeccionista, ele perde o timing de postar aquele conteúdo. Às vezes ele não posta, ou pior, às vezes ele perde o timing e posta bem depois, e aí já perdeu o sentido daquele conteúdo, daquela resposta, ou daquela opinião. Então tá bom, então nós falamos aqui das 3 habilidades que eu acho que a pessoa tem, que a pessoa tem que começar a treinar agora. A oratória, tem que treinar rede social, praticar rede social. E tem que começar a praticar gravar vídeo. Mas gravar vídeo, porque um dos formatos de comunicação mais influentes que nós teremos na eleição de 2024 serão os vídeos. Os vídeos terão um alcance muito grande, porque o vídeo, Israel, é muito fácil. Eu não preciso me esforçar para entender, eu não preciso ler. Eu ligo lá e vejo Israel falando. Gente, olha, para você se eleger, é importante que você faça isso e isso. Pô, gostei, entendi. Com a preocupação de colocar uma legenda, porque hoje 70% das pessoas que assistem o vídeo assistem com ele mutado. Então tem que ter uma legenda, né, para a pessoa se seguir naquilo. Israel, você quer fazer alguma colocação? Eu sigo nos 5 P's. Eu vou para o segundo. Não, é só a gente só fechando esse ponto, realmente o vídeo, a gente tem que entender que a rede social, ela é um espaço de entretenimento prioritariamente, né? As pessoas estão ali, não estão ali para consumir assunto sério, não estão ali para consumir política, elas estão ali para se entreterem. E aí, quando você tem que pensar nisso para que você facilite a vida do cidadão. Exato. Ele não quer parar para ler um texto burocrático, ele não quer parar para ver um conteúdo burocrático, e se você faz um vídeo, isso facilita. Se você faz um vídeo com legendas, é ainda melhor para o cidadão que está ali navegando nas redes sociais. E você falou uma coisa importante, Israel. Você falou de rede social e entretenimento. Só que a maioria das pessoas acha que entretenimento é dancinha, ou é cantar, ou é contar uma piada. Vou dizer uma coisa, entretenimento também é você contar a sua história. Quando você seleciona trechos da sua história e você conta, isso também é entretenimento. Vamos supor, eu estou aqui no feed, estou navegando, eu dou de cara com o vídeo do Israel contando uma parte da história dele, da vida dele. Porque eu estou passando, ele fala assim, vou contar para você uma coisa que aconteceu quando eu tinha 8 anos de idade, e isso marcou minha vida. Pô, pera lá, eu já parei. Eu conheço Israel, quero saber o que aconteceu quando ele tinha 8 anos de idade, que isso influenciou o resto da vida dele. Pô, então, isso também é entretenimento, quando você conta a sua história. Que a gente fala, é entretenimento, que eu falo, mas tem que fazer dancinha. Não, cara, não é nada disso, né?
Vamos para o segundo P, que é uma coisa que as Vamos pessoas lá. me perguntam demais, que são as tais as propostas. Edu, quais são as melhores propostas? Vamos começar pelo começo, né? A melhor proposta é aquela que tem mais aderência com você, com a sua história, com a sua atuação. É aquela proposta que a pessoa imediatamente. Deixa eu fazer um parênteses aqui, falar sobre posicionamento estratégico. Isso é fundamental para a gente entender a importância da proposta. O que é um posicionamento estratégico? Para deixar bem simples mesmo. Quando aí na sua cidade, então você que está aqui aqui no nosso chat, um abraço aqui para o meu amigo Jean Papa também, grande publicitário aqui da região. Quando você está aí na sua cidade e alguém fala sobre saúde, qual o primeiro nome que vem na sua cabeça? Pensa aí. Tem 3 segundos. Pensou. O que acontece nesse momento? O seu cérebro faz assim milhões de sinapses, de ligações. Ele corre numa gavetinha lá no seu cérebro que está escrito assim, saúde. Ele vai lá, abre essa gavetinha e puxa o primeiro nome que sai. Ah, tá aqui, ó. Fulano de tal. Joia. Agora eu vou fazer outra pergunta. Quem pense no nome que você acha que é referência, a pessoa pode estar viva, pode já ter morrido, referência em esporte. Nesse momento, o seu cérebro, de novo, faz milhões de conexões em coisa de milésimos de segundos, ele acha a caixinha que está escrito esporte, a gavetinha, ela abre a gavetinha e o primeiro nome que saiu, opa, saiu aqui Ayrton Senna. Oh, beleza. O que é isso? Isso é posicionamento estratégico. Na sua cidade, quando as pessoas falam sobre segurança, quais são os primeiros nomes que vêm na cabeça delas? Num churrasco, quando as pessoas começam a falar de esporte, quais são os 3 primeiros nomes que vêm na cabeça delas? Pense nisso. Existe alguma área que o seu nome vai aparecer entre os 3, entre os 5 primeiros, quando alguém fala em educação na sua cidade? Será que a hora que o cérebro achar a gavetinha da educação, abrir e puxar lá uns 5 nomes, o seu nome vai estar lá dentro? Então, assim, tente entender se você já tem esse posicionamento na cabeça do seu eleitor. Falar, ah, Edu, tem sim. Aqui na minha cidade, quando as pessoas falam em assistência social, ou alguma campanha, campanha do alimento, campanha do agasalho, campanha do tijolo, campanha do não sei o quê, eles sempre falam de mim. Opa, peraí, então você tem aí um posicionamento já na cabeça do seu eleitor. Tudo que você propuser, tudo que você discutir, tudo que você apresentar, todas as ideias e soluções que você apresentar nesse campo de campanha, de assistência social, de campanha de agasalho, de movimentação da sociedade para o benefício, né, de um grupo, eles vão pensar em você. Então, tudo que você apresentar nessa área, eles vão falar assim, eu acredito nesse cara, eu acredito nessa mulher, porque ela tem uma história, já tem uma ligação nisso. Então, a primeira coisa que você tem que pensar é assim, você já tem um posicionamento? Tenho. Maravilha, você já está saindo com vantagem. Ih, Edu, eu não tenho não. Aqui se pode falar do que se quiser, aqui pode falar de tecnologia, de saúde, segurança, meu nome não vai aparecer nunca. Opa, aí ganhou força do que a gente está falando em rede social. Vamos então agora definir uma área em que você precisa construir reputação. Aí eu sento com a pessoa, Israel, e começo a conversar com a teoria, né? E você trabalhando é uma espécie de regressão sem hipnose. À medida que você vai fazendo uma regressão na vida dela, você vai descobrindo um monte de coisa que a pessoa é boa. Um monte de coisa que a pessoa já fez, se destacou ali na comunidade dela, no quarteirão dela, no bairro dela, na região dela, ou na categoria dela. Né? Pode ser a categoria de profissionais da saúde, da educação, de esporte, juventude, mulher, enfim. Quando a gente descobre esse ponto, aí eu entrego para ela, falo, pronto, ó, a sua área que você tem mais aderência é fiscalização do dinheiro público. Porque você é visto na sociedade como um cara chato, como um cara severo, como um cara rigoroso. Tudo que se trata de controle de dinheiro na sua cidade, eles chamam você. Para ficar no caixa lá da quermesse, para ficar no caixa do churrasco do futebol, para cuidar da tesouraria do clube. Putz, tá aí, cara. Esse é ouro na sua mão. Vamos trabalhar agora em rede social para criar e fortalecer essa reputação que você tem nessa área aí. Bom, isso é caso a caso. Tem casos também, Israel, que é difícil. Né? Você procura, você busca, você faz essa regressão, você conversa e não tem nada. De E repente, é agora? raro.
É raro, é raro. Mas se não acha uma coisa assim relevante que dá para trabalhar, a pergunta é que o cliente faz para mim é exatamente a mesma. E agora? E agora é o seguinte: vamos escolher uma proposta que revele um inimigo em comum muito forte. Inimigo em comum é um recurso poderoso para você ganhar a atenção das pessoas. Hoje no Brasil, inimigos em comum que têm uma força para unir pessoas. Combate à corrupção, certo? Combate à corrupção é o inimigo. Corrupção é o inimigo de todos nós. Pô, experimenta aí num evento, eu fiz um teste desse, tinha acho que umas 120, 150 pessoas. Eu falei assim, quem aqui é a favor da corrupção? Aí ninguém ergue a mão, né, Israel? Quem que vai falar eu sou? Significa o quê? Aí está um ponto em comum muito forte entre as pessoas. Então vamos lá. Eu não tenho nenhum tipo de posicionamento. Vamos escolher inimigos em comum? Vamos. Corrupção é um? É. Então vamos lá, vamos bater em corrupção. Outra coisa, falsas promessas de políticos. Pô, quem que é a favor disso? Todo mundo é contra. Promessas vazias de candidato. Pô, então vou ser contra isso também. Outro ponto em comum. Então, são principalmente 3 pontos em comum que eu ajudo esse pré-candidato a descobrir, para ele ter algumas propostas em cima disso. Inimigo em comum é um ponto em comum poderoso. Segundo ponto em comum que liga a gente aos nossos eleitores, os sonhos. Os nossos sonhos podem ser pontos de conexão muito fortes entre o pré-candidato e o eleitor que ele quer alcançar. Esse candidato tem que andar muito, tem que conversar muito, ele tem que entender, ele tem que identificar, Israel, os principais sonhos, as principais aspirações, as esperanças mais fortes que alimentam o coração dessa pessoa. Pronto, eu vou lá buscar isso, porque eu falo, hoje você não pode ser um vendedor de sonhos, que antigamente os nossos candidatos eram vendedores de sonhos, hoje você tem que ser um comprador de sonhos. Vai para a rua, bate nas portas, conversa com as pessoas. Já cantava lá, esqueci quem que era o compositor que cantava assim, canta assim, o artista tem que ir aonde o povo está. Então, cara, o verdadeiro político tem que ir onde o povo está. Tem que ir lá. É na quermesse, é no churrasco, é no futebol, é na feira. Aonde que está esse pessoal? Vai lá, conversa, identifica os sonhos, as esperanças, os anseios, as aspirações. Esse sonho em comum pode trazer muita gente para perto de você. O terceiro ponto em comum que pode atrair a atenção dos eleitores, os problemas. Problemas em comum. Isso não une a gente? Problemas em comum. Um buraco na rua é um problema em comum que liga todas aquelas famílias que moram ali no entorno desse buraco. Né? Esse buraco é um problema em comum. Então a gente tem que identificar. Puxa vida, o Israel não tem nada que eu possa trabalhar como posicionamento. Então vamos identificar 3 pontos em comum: inimigos em comum, sonhos em comum, problemas em comum. A partir disso aí a gente vai trabalhar as propostas. A proposta, Israel, eu tenho uma estratégia, um método, são 2 métodos, na verdade, para trabalhar com proposta. São bem simples. Quando eu falo, parece confuso. A hora que eu explico, fica bem simples. Ou você procura um eleitor para sua proposta, ou você procura uma proposta para o seu eleitor. Só tem esses 2 caminhos, que é o quê? Eu tenho uma proposta boa, bacana, que vai melhorar o atendimento da saúde pública na minha cidade. Tem uma proposta boa, que ela já foi validada, porque eu já conversei com enfermeiros, conversei com médicos, conversei com pessoas que têm experiência em gestão de saúde, conversei com usuários do SUS. Ela está praticamente validada. Então eu já arrumei o que tinha que arrumar, eliminei o que tinha de mais, coloquei o que não existia, tá lá, tá bacana a minha proposta. O que é que eu faço? Eu pego essa proposta e vou em busca de eleitores que se interessam por essa proposta. Esse é o caminho. Qual que é o segundo caminho? É eu procurar uma proposta para o meu eleitor. Vou explicar. Vamos supor que eu esteja sendo lançado candidato a vereador por um grupo de esportes, Israel. Pelos atletas da minha cidade, porque eu ando de bike. Então as pessoas falam, Edu, você é um cara incentivador de esporte e tal, você vai ser o nosso representante. Eu já tenho o meu eleitor. O que eu tenho que fazer agora?
eu tenho que elaborar uma proposta para esse meu eleitor. Eu vou buscar uma proposta para o eleitor que, a princípio, eu já tenho. O que, que eu faço? Eu me reúno com essa galera do esporte e ali eu vou conversar. Mesma coisa, mesma técnica. Buscar os problemas, buscar os anseios, buscar os sonhos e buscar os inimigos em comum que esse grupo de atletas tem na cidade ou na região. Feito isso, volto para minha casa com a minha equipe, elaboro uma proposta e volto para validar essa proposta com esse grupo de atletas. Está acertada? Está ajustadinha? Está validada? Agora, gente, eu chego para esse grupo de atletas que agora eles vão me ajudar a alcançar mais atletas. Pessoas que praticam, pessoas que apoiam, pessoas que incentivam, pessoas de alguma maneira que gravitam em torno desse universo do esporte. Putz, cara, você vê que a campanha começa a fluir, sem forçar barra, sem precisar de dinheiro nesse momento, a campanha está fluindo. Então, proposta é fundamental. Base eleitoral, quem é o seu público-alvo, para começar, porque não adianta, Israel, candidato a vereador que quer falar com todo mundo, fala com ninguém. Fala Isso. com ninguém. Né? Ele tem que ser especialista em alguma coisa, em alguns temas. Esporte, tecnologia e meio ambiente. Eu vou trabalhar como especialista. O eleitor, assim como um ser humano qualquer, que é o eleitor, é um ser humano normal qualquer, nós tendemos muito mais a confiar no especialista do que no generalista. Você está com problema de coração, você vai no cardiologista. Uhum. Você está querendo emagrecer, você vai atrás de um endocrinologista, uma nutricionista. Você está com problema aí no joelho, você vai atrás de um ortopedista. Então, nós temos, pela nossa cultura e pela nossa razão, tendemos a confiar mais no especialista. Então, se eu me apresento como especialista em esporte, eu tenho uma tendência e uma probabilidade muito grande de atrair a atenção e ganhar a confiança das pessoas que lidam com o esporte. Israel, faça suas considerações enquanto eu tomo um gole da minha água aqui. Não, eu quero destacar aí, Edu, a necessidade que existe mesmo do político, do candidato, ele ter esse contato com as pessoas. Eu vejo hoje uma crescente de políticos, de políticos de mandato mesmo, que se escondem por trás das suas redes sociais. E aí, nessa aula que você trouxe aqui para a gente, Edu, a gente viu que é muito importante a gente estar em contato com o eleitor, a gente conversar, a gente ir numa reunião, a gente ir num grupo que faz parte daquilo que a gente quer trazer. Porque isso, além de enriquecer as nossas propostas, a nossa narrativa, como você bem disse, ao mesmo tempo a gente mobiliza, a gente começa a mobilizar as pessoas para fazer a campanha acontecer. Então, foi nesse ponto, nesse segundo ponto, proposta, o que mais me chamou a atenção foi essa necessidade da gente ir falar com as pessoas para que a gente possa estar elaborando as propostas de acordo com o que essas pessoas pensam, desejam, os sonhos delas. Muito bom. Porque as pessoas não votam. Vamos pegar um exemplo aqui. Vamos pegar um amigo nosso aqui Algum desses amigos que estão aqui no chat, você sabe se algum deles é Meu pré-candidato, Israel? amigo Lupinho do Social, pré-candidato lá em Feira de Santana. Lupinho é candidato. Lupinho, então eu vou falar com você, mas que isso vale para todo mundo, né? Não estou dizendo que é o seu caso, mas para exemplificar fica mais fácil. O Lupinho hoje, o candidato, além de ser muito bom na oratória, ele tem que ser muito melhor na escutatória. A escutatória tem um poder que lá na frente pode virar voto. Sabe por quê? Já disse, né, o monge muito famoso, que é o Dalai Lama já nos ensinou o seguinte: todas as vezes que você fala, você só repete o que você já sabe. Mas quando você ouve, existe uma possibilidade muito grande de você aprender alguma coisa. E o grande especialista, Lupinho, do seu bairro, da sua rua, da sua região, da sua cidade, se chama eleitor. Esse é o grande especialista. Ele acorda todos os dias incomodado com algum problema que disseram que ia resolver há 10 anos atrás e até hoje está lá. Quando ele sai da casa dele, você sabia, Lupinho, uma coisa, que é aquela história que a gente falava antigamente, que nós queremos uma vida igual para todos, justiça, uma vida com
É tudo conversa fiada. O que o eleitor quer é saber que na frente da casa dele não tenha buraco, que aquele caminho que ele faz até ele tomar o ônibus às 5 horas da manhã, que a calçada também esteja em condição boa, apesar da calçada, a maioria ser de responsabilidade do morador, aí ele anda na rua, mas a rua ele quer que não tenha buraco. Ele quer, quando ele chega no ponto de ônibus, que tenha pelo menos uma coberturinha para proteger ele da chuva ou do sol, num dia de um sol quente. Aí o ônibus chega, ele gostaria que o ônibus chegasse no horário, e que não chegasse tão lotado daquele jeito que ele chega sempre e atrasado, né? Então, o eleitor está muito preocupado, é lógico, e com toda razão, com todo o direito que ele assiste, o eleitor está preocupado em resolver os problemas que atingem ele. Ele quer saber que a lâmpada ali perto da casa dele, que está queimada faz tempo, por quê? Porque ele tem uma filha que estuda à noite e volta, ela anda 6 quadras do ponto de ônibus até a casa dele, e ele tem muito medo daquelas 2 lâmpadas queimadas que são muito próximas de um terreno que a prefeitura está lá. Terreno com mato, com... Pô, você não sabe quem pode estar escondido ali no meio daquele mato. Então, esse eleitor está preocupado com aquela lâmpada que está queimada. Às vezes, para o vereador, para o prefeito que passa lá, é uma lâmpada queimada. Às vezes é uma besteira. Para esse cidadão, a lâmpada significa segurança para a filha dele. Então, veja só como é importante a gente entender essa demanda que o eleitor tem. Porque, às vezes, quando a gente não tem essa convivência com o eleitor, que é o especialista na rua dele, a gente não consegue ter a dimensão, Lupinho, do que aquilo representa para aquele eleitor. Então, muitas vezes, você chega lá naquele bairro, você faz uma visita. Ah, o Lupinho tem uma reunião na casa do seu Joaquim. Faça a tarefa de casa antes de passar a reunião. O que é tarefa de casa? Estuda aquela rua, estuda aquele bairro, sabe? Pergunta para amigo que você tem que mora ali, sabe? Pergunta. Você sempre vai ter informação relevante. E essa informação relevante é a carta na manga que você vai usar nessa reunião. Então, Lupinho, seja bom na oratória, mas seja muito melhor na escutatória, porque você tem que ouvir o especialista que se chama eleitor. A partir do momento que o pré-candidato começa a desenvolver essa habilidade de ouvir com o ouvido e entender com o coração, ele começa a entender a dimensão que aquela lâmpada queimada tem na vida daquela pessoa. Então é isso, Israel, a gente ouvir mesmo. Então o que você falou, você matou a pau, é ouvir. De tudo isso que a gente está falando até agora, dele. O ano. Não, foi antes da pandemia. Eu estava no almoço, e nesse almoço estava presente um político muito conhecido, muito influente aqui no Paraná. A gente mora lá do cafezinho, ele chegou para mim e falou assim: Edu, ele sabe que eu sou profissional de campanhas eleitorais há quase 30 e tantos anos. Ele falou: Edu, você sabe quem que é o eleitor que sempre vai ganhar a eleição, ou que sempre vai ter maior probabilidade de ganhar a eleição? Eu falei: quem? Ele falou assim: aquele que apertar mais mãos, que abraçar mais e que chamar mais as pessoas pelo seu nome. Eu falei: putz. Ele falou: olha, a tecnologia vem para ajudar, a tecnologia vem para revolucionar, vem em rede social, vem não sei o que, WhatsApp, mas aquele que não sair de trás do celular, é aquilo que você falou, Israel, tem candidato que fica escondido atrás das suas redes sociais. Ele falou assim: o cara que não sair de trás do celular para ir abraçar o eleitor, para perguntar como é que está sua mãe, a dona Terezinha, já sarou, cara, rapaz, isso sempre vai ganhar voto, isso sempre vai virar voto, né? Então é isso, Israel. A proposta ela só vai funcionar se ela tiver um fundo de verdade, tiver aderência com a sua história, sabe? E as pessoas perceberem que você foi para a rua validar essa proposta, conversar, acertar e fazer os ajustes. O nosso terceiro P, que é presença digital. Presença digital, que a gente já deu uma palhinha quando falamos de rede social. Presença digital. Esteja presente nas redes sociais, mas da maneira correta. E tem uma coisa, se você, o Israel, e infelizmente, cara, 80% dos pré-candidatos que eu tenho atendido, eu percebo um erro muito grande em rede social. Eles não estão respondendo os comentários, cara. Não estão respondendo. Ah, ele fala: que não deu tempo. Eu falo: rapaz, tira meia hora, 15 minutos do seu dia, porque essa é uma das partes mais importantes do seu dia. Rede social funciona assim. Aquela pessoa que usou lá 1 minuto do tempo da vida dela para dizer assim: parabéns, Israel, sabe? Eu gostei daquela palestra, gostei do que você falou. Ela está esperando uma resposta. Ela está esperando.
Se você não responder, você cria várias frustrações para aquela pessoa. Você tem que parar uma hora e responder assim: ô Edu, que bacana, eu fico feliz de saber que você está acompanhando o meu trabalho. Pô, um elogio seu para mim é uma motivação. Sei lá, escreve qualquer coisa. Porque o que vai importar para essa pessoa não é o que você escreveu, mas é o fato de você ter respondido ela. Existe um senso comum na cabeça do eleitor que, infelizmente, é assim: político nunca dá resposta para a gente. Político nunca dá retorno para a gente. E eles não estão errados, Israel. Infelizmente, a maioria dos políticos não dão retorno, não dão resposta. Eles esquecem da gente. Então, quando você dá retorno, quando você dá resposta, mesmo que ela seja negativa, você vai criar uma sensação de uau. Sabe? Tipo, putz, me respondeu, cara. Ele falou que não vai ser possível atender, mas me respondeu. Rapaz, você sabe que eu atendo um deputado aqui no Paraná, eu falei, você vai fazer um teste um dia. A pessoa fez um pedido, a resposta vai ser negativa porque não vai dar para atender. Você vai responder com áudio para essa pessoa. E ele falou, mas e com áudio, Edu? Mas eu vou responder que eu não vou atender, é uma coisa ruim. Eu falei, você vai fazer esse teste, porque ela não espera que você vai responder. A hora que ela ouvir que tem um áudio do deputado no celular dela, ela vai ficar morrendo de alegria. E vai ele lá. Oi, dona Terezinha, aqui é o deputado fulano de tal. Lembra daquele pedido que a senhora fez para mim? E, infelizmente, não será possível por conta disso, 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 disso. Mas, olha, eu estou muito feliz de ter conhecido a senhora. Estou à disposição de qualquer outra coisa que esteja ao meu alcance. Por favor, não sei o que, não sei o que. Cara, não é exagero, Israel. E eu estava do lado dele. Ele acabou de enviar, não deu acho que 10 segundos. Essa mulher manda um áudio emocionada, cara. Deputado, eu nunca esperava receber um áudio de uma pessoa tão importante. Uma pessoa tão importante como o senhor lembrou de mim. Você viu? A última coisa que ela lembrou foi da resposta negativa. Ela só se lembrou de ter recebido o áudio. E o que ela fez com esse áudio? Ela mandou para todas as amigas dela. Pôs no grupo da família, pôs no grupo da igreja, pôs no grupo da Tupperware, pôs no grupo... Cara, até hoje, essa senhora deve mostrar esse áudio para dizer assim, olha, o deputado mandou esse áudio para mim. Porque nós somos pessoas muito carentes, né, Israel? Todos nós, sem exceção. E quando você recebe um gesto de afeto, um gesto de atenção, rapaz, cara, não importa a resposta que você recebeu, o que importa é que você foi notado, você foi percebido, você foi alvo de um momento de atenção de uma pessoa que você considera mais importante do que você. Então é importante a gente responder e interagir com os nossos amigos e eleitores na rede social. Política, né, política, só fazendo dando uma pontuada, a política, ela é relacionamento. Em base é relacionamento. Se você entende política como algo mais vertical do que horizontal, a tendência é você se perder, porque você cria um distanciamento com o seu eleitorado, cria um distanciamento com o cidadão, que isso vai se refletir lá na frente na perda de adesão do cidadão com a sua história, com a sua narrativa. Então, quando você trabalha de forma horizontal, quando você trabalha esse relacionamento como esse deputado fez, a tendência é se criar laços e laços fortes, né, para que isso lá na frente, primeiro, lógico, se transforme em benefícios ao cidadão e depois se transforme em votos para o político. Exatamente. O Israel, você é sempre certeiro aí nas suas considerações. Você sabe que você falou uma coisa que eu me lembrei de negócio. Sabe? Quando você falou que a política tem que ser na horizontal e não, né, no sentido vertical. Uma vez, há muito tempo. O Israel, quantos anos você tem? Eu tenho 37 anos. Você não é da época, então, da Jovem Guarda, né? Jovem Guarda foi um movimento musical muito forte aqui no Brasil. Desse movimento saiu Roberto Carlos, Erasmo Carlos, Vanderleia, Rosemary, Gerry Adriane, Vanderlei Cardoso. Por que eu estou falando isso? Eles tiveram um momento de extremo sucesso, foram, assim, celebridades no Brasil. De repente, o movimento, lógico, todo movimento, ele acabou, morreu. E eles, a maioria, foi para o ostracismo, com raras exceções, né? Um dia eu estava assistindo uma entrevista na televisão, eu não lembro se era o Gerry Adriane, cara. Eu não lembro. Mas
eram daqueles ex-ídolos da Jovem Guarda, já nesse momento que eles já tinham passado pelo ostracismo. E aí a repórter perguntou, como é que vocês lidaram com esse, né, vocês estavam no topo, de repente vocês foram para o fundo do poço, todo mundo esqueceu de vocês e alguns conseguiram voltar. Por que que esses alguns conseguiram voltar? Cara, a resposta dele é uma lição de vida. Ele disse assim, tanto é que eu não esqueço até hoje, ele falou assim, eu vou dar um conselho para você que está me ouvindo aí. Isso serve muito para político, Israel. Trate muito bem as pessoas enquanto você estiver subindo. Porque serão as mesmas pessoas que você vai encontrar na hora que você estiver descendo. Então, os políticos que tratarem bem as pessoas enquanto ele está subindo, quando ele chegar no momento da curva de queda, essas mesmas pessoas vão amortizar e reduzir a queda desse político. Então, trate muito bem as pessoas enquanto você estiver subindo, porque serão as mesmas pessoas que você vai encontrar enquanto estiver descendo. O que é isso, Israel? O que você falou? Relacionamento. Criar laços afetivos, laços emocionais, criar laços que vão além do voto, sabe? O eleitor tem que entender o seguinte, puta, esse cara, putz, essa candidata, esses caras são fera, essa mulher é fera, porque eu sinto que ela não quer só meu voto, eu sinto que ela quer estabelecer uma conexão que vai além disso daí. É um movimento que vai além do voto. A arte da política é a arte de agregar, né, Israel? É a arte de somar, é a arte de trazer gente, não é de espantar, não é de espalhar, não é de desagregar, é de trazer gente. Aí tem uma pergunta que muito candidato faz para mim. Falei, Edu, e tem uma dificuldade no meu município, e isso é 80%, hein? Eles falam assim, tem uma pessoa na minha cidade que tem muita rejeição, a pessoa é muito queimada, e ela comanda lá um grupo, um partido, ela tem um vereador, dois vereadores, ela quer vir comigo. Mas o pessoal do meu grupo não quer porque diz que ela tem muita rejeição. Eu falo, cara, não faz isso não. Porque eu tenho certeza que ela tem muito mais voto que rejeição. Principalmente porque ela tem um grupo, ela tem um partido, ela tem um vereador. O que é que você vai fazer? Traga essas pessoas, mas não precisa colocar essa pessoa naquele grupo que tem exposição na campanha. Não é a pessoa que vai te abraçar, que vai visitar a empresa, vai visitar. Não, essa vai ter que ter uma posição estratégica importante, ela vai se sentir valorizada, mas ela não precisa aparecer. Quer dizer, você está trazendo gente. É a arte de agregar. E é o que você falou, Israel, é relacionamento. Política é cada vez mais relacionamento. Ou relacionamento presencial, ou relacionamento digital. Mas é relacionamento. Principalmente se você puder fazer os dois ao mesmo tempo. O presencial e o digital. Aí, cara, para segurar você vai ser difícil. Posso passar para o quarto P? Vamos embora. Esse quarto P tem um poder muito grande na nossa campanha. Que é aquilo que eu falei no começo. A única campanha que tem você é na sua campanha. E nenhuma outra campanha vai ter você. Por exemplo, o Lupinho. Nenhuma outra campanha vai ter o Lupinho. Só na campanha do Lupinho. Então é isso que nós vamos explorar. Nós vamos explorar o quê? Esse é o quarto P. Preparar a sua história. O que é preparar a história? Eu percebo em campanha muito candidato usando a sua história de maneira assim, muito desorganizada. Desorganizada. E ele chega numa reunião para contar a história e a gente não entendeu porque ele contou aquilo. Então, preparar a história. Então, nós pegamos ali qual que é o perfil do candidato, qual é o posicionamento que ele tem junto ao eleitor, a elaboração das propostas dele. Então, beleza. Então, em cima disso aqui, vamos detectar na sua história os momentos que vão reforçar isso aí. Opa, aos 5 anos eu resgatei o primeiro cachorrinho de rua. Putz, isso vai agregar na sua imagem quando você fala que você é um defensor dos animais. Aí, quando eu tinha 12 anos, eu apartei uma briga de 2 cachorrinhos e o mais machucado eu levei para casa. Ah, beleza. Bom, de forma genérica, Israel, o que é preparar a sua história? Eu sempre peço assim, pegue os momentos mais difíceis que você viveu. Os mais difíceis, sabe? Os piores momentos da sua vida. Todo mundo tem. Você consegue escolher. E por que eu peço esse pior momento, o Israel? Porque depois desse momento você superou ele de uma maneira, senão você não estaria aqui. Isso, Pensa na verdade. sua história, Israel. Você não teve momentos difíceis na sua. Mas em seguida desse momento difícil veio o quê? Veio o momento da superação, porque senão você não estaria aqui. Você tinha ficado no meio do caminho. Tinha ficado lá atrás. Não estaria aqui hoje o Israel, um cara influente, um cara ajudando a eleger pessoas, fazendo live
Não, o Israel tinha ficado lá para trás. Então eu peço assim, pegue esse momento, pior momento da sua vida, porque depois desse momento, você vai encontrar um momento que você superou isso aí. E aí você vai contar como é que você superou isso aí. Por quê? Isso tem uma conexão muito forte com as pessoas. A história real de um vencedor real que eu conheço, que está na minha frente contando essa história. Porque cidade, e a cidade pequena tem uma coisa, né? Eu sei onde você corta o cabelo, eu sei onde você toma cerveja, eu sei em que igreja que você vai, eu sei qual é o horário do culto ou da missa que você frequenta. Cara, eu sei onde você joga bola, eu sei. Então, quando essa pessoa que eu conheço, que eu no mínimo já vi passar na minha frente, e essa pessoa conta uma história de vitória, uma história de um vencedor real, cara, isso cria uma conexão forte. E a pessoa fala, rapaz, e eu estou passando por um momento parecido. E esse cara me inspirou. Esse cara me inspirou. O Israel, isso além de virar voto, você ganha um fã, e o fã faz o quê? O fã faz campanha para você de graça. Você nem sabe que o cara está levando seu nome lá para regiões que você nunca foi na sua cidade. Ele te defende O fã está na levando hora isso. da crise. Defende e ainda repete a história que você contou para ele. Você fala, o quê? Você está falando mal desse cara? Você não sabe o que esse cara passou. Esse cara aconteceu isso, ele fez isso, ele fez isso, fez isso. Então, prepare sua história. Por que a importância? Porque aquilo que eu falei, na campanha do Lupinho, em nenhuma outra campanha vai ter o Lupinho, só na campanha do Lupinho. Então, quando o Lupinho conta a história dele, esse é o diferencial da campanha dele. Ninguém mais vai poder contar aquela história, só ele. Por isso que eu falo, no seu vídeo, no vídeo do Israel, é só no seu vídeo que tem Israel. Esse é o diferencial do seu vídeo, Israel. O meu vídeo, por melhor que seja, não vai ter o Israel. O único vídeo na face da terra que vai ter o Israel é no vídeo do Israel. Então as pessoas que buscam o Israel vão ter que entrar lá na conta dele no Instagram, seguir ele. Ou vou falar nisso, os amigos do Israel que estão aqui no chat, me sigam lá também, me sigam no Instagram também. Todo mundo seguindo a hora do voto, por favor. Isso me ajuda bastante. E fora a hora do voto, se você gostar de mensagens de desenvolvimento pessoal, crescimento contínuo, de motivação, você vai na minha outra conta do Instagram, que é Edu Yokomizo. Eu vou até escrever aqui, porque agora é a hora do meu merchandising, Sim, Israel. com certeza. Eu vou... Deixa também aí como é que a gente faz para achar o teu curso de oratória também. O meu curso está facinho. É só me seguir na hora do voto e o link está lá na bio. O link está lá na descrição do perfil. É só Maravilha. clicar, já cai no Hotmart e já está dentro. Vou falar o último P. O último P, esse é muito importante, principalmente para vereador que está buscando a reeleição. Mas é muito importante também para candidato que vai buscar a sua primeira eleição. Prepare suas respostas. Por quê? O eleitor, quando vai conversar com você, ele tem um monte de pergunta na cabeça. Muitas vezes ele não faz, ou tem vergonha, mas ele tem um monte de pergunta. E se você não responder, ele vai criar essa resposta no seu lugar. E pode acreditar no que eu vou falar. A resposta que o eleitor criar nunca será boa para você. Vou dar um exemplo. Você vai na casa dele, está conversando, o eleitor está olhando para você e perguntando assim: por que esse cara resolveu entrar para a política? Ah, já sei. É mais um que quer roubar, vai mentir, quer ficar rico, quer ficar poderoso. Por que esse cara aí, por que essa mulher quer ser vereadora? Ah, já sei. Aí depois ela quer ser prefeita, porque quer ser deputada, quer roubar, quer não sei o quê. Então é assim, gente. Entenda que o eleitor tem um monte de pergunta e você tem que responder antes de ele perguntar. Ah, mas nunca ninguém me perguntou. Nunca ninguém perguntou para você, mas ele já respondeu no seu lugar. Então você já tem que, numa reunião, você vai falar assim, gente, meu nome é Edu Iocomis, eu moro aqui há 50 anos nesse mesmo bairro, estou vindo aqui me apresentar como pré-candidato a vereador, mas primeiro eu quero dizer por que eu resolvi entrar na política. Aí você vai pegar o gancho do inimigo em comum. Eu resolvi entrar na política porque eu cansei de ver a mesma situação, não só aqui na nossa cidade, mas no Brasil inteiro. Muita corrupção, muita roubalheira, muita mentira, muita promessa que nunca se realizou.
Então, eu já joguei um ponto em comum com as pessoas que estão ouvindo e já contei o meu sentimento. Por que que eu entrei na política? E por que que eu resolvi ser candidato a vereador? Gente, quem me conhece sabe que eu tenho um histórico na área de saúde. Sou uma pessoa que sempre atendeu, sou um estudioso, sou isso. Então eu acredito, já ajudei muitas pessoas na área de saúde. Então eu acredito que como vereador eu posso atender muito mais pessoas. Porque eu vou fazer isso. Inclusive, uma das minhas ideias, pronto, você já encaixou uma proposta no começo da conversa. Inclusive, uma das minhas ideias, e essa ideia, veja só, gente, é uma ideia que inicialmente foi minha, mas eu conversei com muito usuário do SUS. Tá? Eu fiquei na porta de posto de saúde, conversando com as pessoas quando elas saíam do atendimento. Pronto, você já contou por que que você entrou na política, por que que você quer vereador, você quer ser vereador, já encaixou a primeira proposta que você tem e já contou como é que essa proposta nasceu. Porque você disse que você é uma pessoa que conversa com as pessoas, que vai atrás do eleitor. Pô, Israel, olha a força que isso tem quando eu falo assim. Eu fui para a porta dos postinhos de saúde aqui. Fui conversar com as pessoas que saíam do atendimento. Eu perguntava para elas como é que foi, qual é o problema, o que, que elas acharam. Cara, isso tem um poder muito forte. Aquela pessoa começa a entender por que, que você é candidato. Candidato à reeleição. Puta, cara, isso é complicado, porque você vai lá pedir voto para as mesmas pessoas que ajudaram você a se eleger na campanha de 2020, né? Na campanha passada. Isso. As perguntas que você tem que responder é o seguinte: você cumpriu todas as promessas que você fez quando se elegeu em 2024? Quando você votou nas sessões mais importantes lá da Câmara, você sempre votou defendendo os interesses desse grupo que elegeu você? E aqueles temas, bandeiras e causas que você apresentou tão apaixonadamente durante a campanha, você teve algum avanço como vereador? Seus projetos de lei provocaram algum avanço naqueles temas, causas e bandeiras? Ou da diversidade, ou do meio ambiente, ou da defesa dos animais, ou da segurança. Então, você hoje consegue voltar naqueles mesmos lugares que você obteve voto para se eleger, você consegue voltar hoje com a cabeça erguida e falar, gente, estou aqui de novo, pedindo novamente a sua ajuda. Responda todas essas perguntas. E assim, o Ismael, o candidato que é vereador e busca a reeleição. Eu sei, você sabe, que não dá para você fazer tudo que você sonhava em fazer em 4 anos. Você até quis fazer, você se esforçou, mas não dá. Então você tem que explicar por que é que não deu. Mas não com mentira, porque são duas coisas diferentes. Mentira é uma coisa, justificativa é outra coisa diferente. Então, justifique. Olha, gente, isso aqui que eu tinha prometido não deu certo por conta disso, por conta de orçamento, por conta de lei orgânica, ou por conta de algum impedimento jurídico. Não deu por causa disso. O que não pode é mentir, né? Não, eu tentei, mas aí não sei o quê. Pô, gente, tem muita gente hoje assistindo às sessões da Câmara pela internet. Então não adianta vir com mentira. Então, Israel, esses são 5 P's. Preparação das suas habilidades, elaboração das suas propostas, a sua presença digital forte, relevante, consistente, preparar a sua história e preparar todas essas respostas que o eleitor vai fazer. E isso é importante, porque eu volto a repetir, as respostas que você não der, o eleitor vai criar as próprias respostas no seu lugar. E acredite, nenhuma delas vai ser boa para você. Então, se antecipe e já responda antes de ele perguntar. Verdade, Edu, verdade. E assim, isso faz parte até da própria construção, vamos dizer assim, construção contínua da sua reputação, né? Você precisa estar atento a isso. Se você foi eleito por meio de uma base, de uma classe, assumindo um compromisso, você tem ali 4 anos para trabalhar junto com essa base, né? Com essa classe. E aí, chegar aí faltando menos de um ano para a eleição, você vê que ainda não cumpriu o que foi prometido para aquela classe que ele elegeu, você vai ter que correr muito para poder continuar tendo apoio daquela classe, né? Se você não conseguir, infelizmente, vai ser muito difícil ser reeleito, né, dessa forma. Mas, Edu,
Foi uma tremenda aula. Foi realmente, a gente passou aqui Geralmente a gente faz essa live da gente, 40 minutos, 50 ali. A gente passou aí para 1h15 praticamente. Nossa, cara, passou rapidão. E assim, mas foi excelente. Foi realmente uma aula aqui. Tenho certeza que todo mundo que está por aqui aprendeu muito. Quem vai assistir essa live gravada vai aprender muito também. Eu aprendi demais. Agradeço demais, Edu. Quero mandar um abraço para todo mundo que entrou aqui na nossa live. Quero dizer que, como sempre, você já deve estar escutando algum latido. É Maria, minha cachorrinha, ela sempre participa das lives. Não tem jeito, ela sempre quer participar de alguma forma. Mas eu quero, de coração, Edu, agradecer muito, tá? Agradecer muito a sua participação aqui e tudo que você trouxe. Você entregou demais aqui pra gente essa noite. E realmente é um aprendizado que a gente vai levar aí. Não só a gente que trabalha com marketing político, mas quem está se candidatando também. A gente aprendeu e vai levar isso aí para esse ano que a gente tem aí de muita batalha, né, nas eleições. Obrigado, Pois Edu. bacana. Eu reforço aqui a alegria mesmo que eu senti receber o seu convite. Né? Estou feliz, estou honrado. Espero mesmo, sinceramente, que eu possa ter colaborar de alguma maneira, né? Vou reforçar de novo, quem não me segue, me siga lá na hora do voto. Tem ali, eu coloquei a minha conta pessoal, edu.iocomiso. Se você se interessou pelo curso de oratória, me siga. E lá na bio tem o linkzinho. Mandar um abraço aqui pro meu sensei de karatê, o Alan. O Alan entrou aqui agora. E, Alan, tá vendo? Ó, eu tô em Curitiba, sim, é porque eu faltei na aula hoje de manhã, Israel. Falei para ele, ó, tô em Curitiba aqui, Alan. Graças a ele, eu tô na faixa marrom de karatê. Que O próximo maravilha. passo é faixa preta. E muita coisa que eu aprendo em artes marciais eu trago para a campanha eleitoral, Israel. Legal. Muito bom, Edu. Muito aprendizado. Israel, eu tô aí à disposição. Sempre que precisar, me dá um alô. Sabe? Fazemos outras lives, fazemos alguns outros Vamos projetos sim. juntos. Tomara que a gente consiga fazer aí algum projeto junto, né? E Vamos continuamos sim. conversando. Continuamos conversando. Beleza? Tá, beleza, Edu. Brigadão. Muito obrigado, gente, a todo mundo que participou, a todo mundo que vai assistir essa live gravada. E tamo junto. Uma boa noite para todo mundo e fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.